Hoje a gente vai conversar sobre um livro em específico, um tema que é a brevidade da vida. Eu me peguei pensando sobre como eu devo viver a minha vida e se eu tô vivendo do jeito certo. Porque, querendo ou não, eu tenho várias crises existenciais. Por exemplo, agora é 1h da manhã, eu tô assim, matutando na minha cabeça. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o que tá acontecendo. As dúvidas que eu tenho são: será que eu tô vivendo a minha vida do jeito certo? Eu sou uma pessoa que larguei 3 faculdades, que saí de casa, que abandonei tudo. Então, assim, e eu fiz isso tudo em prol de respeitar o propósito que eu tinha pra mim mesma, que é aquele de me autoconhecer e, por exemplo, não ficar num lugar que tá fácil demais pra mim. Então, sair da zona de conforto de forma consciente. Mas o que eu percebi? A minha busca incessante por respostas sobre tudo, sobre cada pensamento que eu tenho, sobre a vida, sobre o que eu devo fazer ou deixar de fazer. E aí eu acabo esquecendo que as respostas elas estão no caminho e que muitas coisas na verdade não têm respostas. Que eu fico pensando demais, e se você é uma pessoa que só pensa e esquece de agir, parabéns, a gente tá na mesma. Nada melhor para esclarecer as dúvidas da gente do que um livreto, né? E esse daqui é do Sêneca, sobre a brevidade da vida. Ele é um livro de uma sentada só, bem facinho de ler. E esse daqui eu tô gravando a pedido de um inscrito muito especial. Então é isso, Pedro, valeu. A vida não é curta, ela é mal aproveitada. Eu sempre tento trazer esse senso de propósito, mas é claro que isso é uma coisa que muda. Quando você, vamos dizer, atinge o seu propósito, acaba que você pode mudar de propósito, portanto você vai ter que mudar de pessoa para atingir o próximo. E isso às vezes pode ser meio frustrante, porque você fica estagnado em algo que você acha que deveria ser e fica frustrado porque você passou a vida toda construindo algo que na verdade não é. Esse livro tem uma reflexão importante, olha só que tapa na cara. Por que defendes teu patrimônio, mas entregas com facilidade o teu tempo? Muitas vezes a gente deixa qualquer pessoa entrar na nossa vida, que a gente fala sim pra muita coisa que a gente não deveria e que depois a gente fica falando, né? Ah, mas não dá tempo da gente fazer isso pra nós mesmos. E a gente deixa as sobras do dia pra gente. Você tem que ver o tempo como o seu bem mais precioso ainda do que o seu patrimônio. Isso é muito importante porque entre várias questões aqui, por exemplo, a importância de delegar, de saber o que é a essência do que você tem que fazer, você tem que pensar e executar, e o que você tem que delegar para o outro fazer, passar para o outro fazer, porque você tem que focar no 80-20, no que é mais importante, além de não deixar peso morto entrar na sua vida, né? Isso daqui já é um tapa na cara por si só. Como as pessoas vivem é uma coisa muito subjetiva, então cada pessoa tem a sua visão de mundo, sua perspectiva. Um cara que falou assim comigo: eu vou pular de paraquedas mesmo, vou fumar todo dia, porque a minha expectativa de vida é de 50 anos. Se eu chegar lá, pra mim tá bom, beleza. Eu não tô julgando essa pessoa. Eu tô sempre olhando pro outro, tentando compreender qual que é a visão dele pra ele chegar a essa conclusão na cabeça dele. Aí eu perguntei pra esse cara, porque eu gosto de um papo profundo, né? Já perguntei, mas qual que é o seu propósito? Só pra eu entender. Aí ele falou: meu propósito é viver. O que encaixa muito com esse livro, encaixa muito bem, porque ele fala que todas as pessoas morrem, mas nem todas vivem. Isso pra mim é um baita de um baque, porque às vezes a gente fica se resguardando demais, com medo demais, e acaba que você fica sobrevivendo ano após ano, entrando em ciclos repetitivos, nada muda, você não muda, às vezes você tenta mudar no pensamento, mas a sua frequência vibracional não muda, então você não consegue atrair aquilo que está na mesma frequência que você, e você fica frustrado durante muito tempo e tudo continua o mesmo. A dificuldade que esse livro aborda também é a dificuldade de vivenciar o processo. Não faz sentido chegar no objetivo sem ter aproveitado o processo. E quando eu digo aproveitar, não significa que você vai ficar uou, o tempo inteiro comemorando, não. Significa que você vai estar ali, a cada dia você vai olhar para trás, vai conseguir olhar a sua evolução, vai olhar para o presente, o que eu posso fazer agora, viver o presente e ir um dia de cada vez. Porque o que acontece? O negócio é, para você vivenciar o processo, a sua cabeça ela tem que estar no momento presente. Você não pode nem estar no passado e nem no futuro. Eu entendo que eu tô num momento de autodescoberta, mas que eu me projeto lá no futuro. Mesmo que eu tenha essa projeção, a minha cabeça, a minha mente tem que viver o momento presente.
presente. E eu sei que isso tudo parece difícil e é um desafio pra mim também, mas eu tenho certeza que a gente vai resolver isso juntos, tá? E aí entra também naquela questão da ânsia de ter e o tédio de possuir, porque aí quando você tem, aí você já não fica mais satisfeito. Se você foca só no objetivo final, você não curte a trajetória. Será que você cuida do outro, tá ali com o outro, porque você realmente quer estar com ele ou porque você tá fugindo de si mesmo? Ou seja, você não sabe como viver a sua vida, você tá com medo de enfrentar os próprios demônios da sua vida, e aí você parte para a vida do outro, que é sempre mais fácil, né? Você viver a vida do outro ali, focar no outro. Às vezes eu deixo meus projetos de lado para ajudar o outro, mas não porque eu não sei falar não, mas porque eu não estou conseguindo falar sim para mim mesma, porque eu estou com alguma insegurança naquilo que eu vou fazer. Às vezes eu acho que eu não sou boa o suficiente, e, enfim, é uma procrastinação ativa, que eu já expliquei em outro vídeo, mas que é relacionada a uma insegurança que está na minha cabeça e que é algo que eu preciso quebrar. Mas eu acabo usando o outro como muleta porque eu me sinto útil, sinto que eu estou sendo produtiva, sendo que a produtividade não tem nada a ver com fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É sobre você fazer as coisas importantes, as coisas que precisam de fato ser feitas. E eu não preciso ajudar alguém a fazer o trabalho dele quando eu ainda não fiz o meu. Então é aquele negócio da máscara do avião. Primeiro você coloca em você, depois você coloca nos outros. E automaticamente, quando você foca em você e se reergue e se constrói, você tem um braço muito mais forte para estender para o outro. Então não é que é para você ser egoísta, mas é para você saber a hora certa de focar. E quando você perceber que você está focando demasiadamente nos outros, ou de forma recorrente, você para e pensa, por que eu tô fazendo isso? Eu realmente quero ajudar? Eu tenho essa crença de que eu preciso me sentir útil para ser amado? Ou eu tô fazendo isso para fugir da minha própria vida, das minhas questões? Eu presto assistência para uma família em uma ONG. E aí, essa moça da família tava me contando várias coisas tristes e eu comecei, claro, né, me envolvi, fiquei bem chateada, dei aquela choradinha. E aí, uma pessoa querida falou pra mim assim, Laura, o único jeito de você ajudar ela é se ajudando, ou seja, você crescendo, você se estruturando. Essa moça, infelizmente, não consegue comprar os remédios que ela precisa e também não consegue ter um apoio psicológico como deveria, né? Porque você, tem esses gratuitos aí, beleza, mas nem sempre eles são funcionais e nem sempre os profissionais levam tão a sério pessoas que estão em necessidade, né? O máximo que eu puder entregar, eu vou entregar para ela. O que eu tiver, do que eu tiver, eu vou entregar para ela. Mas eu quero entregar mais. E para eu conseguir entregar mais pro outro, eu preciso ser mais, entende? E não é uma questão de eu preciso dar para ganhar aprovação, mas eu preciso dar porque isso tá ligado ao significado que eu dou para minha vida. É de fazer a diferença, é de estar aqui não só como mais um, mas como uma peça essencial para fazer com que a vida dos outros melhore. Outra reflexão. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive, é o que diz o livro. Mas também tem a questão de você deixar para viver de última hora e ficar sempre com essas justificativas. Quando isso acontecer, quando eu aposentar, quando eu formar na faculdade. E é uma questão muito que eu tenho também. Eu tenho isso demais, porque eu sempre fui muito centrada. Então, por exemplo, vou passar na faculdade, eu deixava de sair, fazer tudo, e eu acho importante sim a gente ter esse momento de foco, um modo caverna, mas não de forma tão desequilibrada assim. Eu cortava o final de semana, cortava tudo, isso porque eu queria, na verdade, fugir das pessoas, fugir de interações, fugir de dificuldades, e eu usava essa minha questão da dedicação como uma desculpa para eu evitar os outros. Então acaba que eu agora, hoje, consigo enxergar a forma que eu me sabotava para deixar de viver. E eu gostaria que você identificasse qual que é a sua forma de se sabotar para parar de viver. É quando você deixa de perseguir aquele seu... Perseguir não, atrair aquele seu sonho através das suas atitudes. É quando você diz para você mesmo que você não consegue. Ou é como eu, que você foca, você fica num hiperfoco ali e dá desculpa para todo mundo porque não pode, porque não deve, porque agora não é o momento, sendo que, na verdade, o momento de viver sempre vai ser um momento agora. Isso tá tudo bem relacionado, tá vendo? Eu falei sobre o viver o momento presente e também sobre o curtir o processo. Beleza, eu entendo que
você está num processo de construção e com uma meta lá na frente, tentando alcançar um objetivo. Mas tudo se torna sustentável quando você tem um equilíbrio, para aí sim você conseguir sustentar algo a longo prazo. É importante que você traga momentos onde você consiga se sentir vivo. E eu sei que falar é muito mais fácil do que de fato ir lá e fazer, né? Ah, viva! Conselho do dia. Mas não é isso. É sobre você ficar com a antena ligada, entender o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer, mas tá evitando porque às vezes você tem uma crença que você acha que você não merece ser feliz, que você acha que não deve, que você não consegue, né? Enfim, eu acho que a questão do merecimento é o que mais pega aqui, porque de forma inconsciente a gente é programado com falas de familiares, de pessoas ao nosso redor, ou até mesmo interpretações distorcidas que a gente tem de determinadas situações quando a gente é criança, e a gente sustenta essa crença até hoje na nossa cabeça, sendo que não é algo que é real. Então a questão é, não fique só se preparando para viver, mas tente viver. Não queria usar bem, não é o termo romantizar, porque não é que você vai ver, tentar enxergar algo que não existe ali, mas você vai enxergar o que existe. Você vai enxergar o momento presente. E para isso você para, respira, você olha as coisas que tem ao seu redor, começa a reparar as cores que são as coisas, quantos quadradinhos tem no chão, na parede. Nossa, tem árvore aqui, tem outra ali, eu não tinha reparado nisso antes. Você pode ver que você passa várias vezes na mesma rua e depois de, tipo, sei lá, uns 7 anos, você olha pra cima e fala, meu Deus, cara, eu nunca tinha visto essa casa aqui, esse prédio aqui, porque você nunca esteve atento, nunca no momento presente total ali, naquele mindfulness. O meu recado aqui hoje é pra gente lembrar que o nosso tempo, ele não é infinito, é um recurso escasso, então ele precisa ser algo muito bem conservado, muito bem atribuído, direcionado, e isso a gente faz entendendo o que é importante pra gente e também entendendo quem são as pessoas que merecem estar com a gente, tudo isso atrelado à questão de quem sou eu, qual é o meu valor, quem merece estar comigo de fato. Não tô falando que vai ser fácil, a questão é, tente assumir riscos, tente começar quebrando as suas crenças, e eu entendo que esse papo aqui que a gente tá batendo, ele seja um pouco tipo assim, nossa, ela tá me pressionando, mas não é nem isso, sabe? É só tipo, poxa vida, vamos, sabe, o que é importante pra você? O que você vai priorizar agora? Vamos fazer a limpa nessa vida aí, vamos visar o que você quer de fato e ir em busca disso, mesmo que você não esteja ainda no lugar que você quer chegar. Eu tenho a crença de que nunca é tarde para recomeçar, então não importa a sua idade e tal, eu sei que o tempo tá passando, faça dia, faça sol, a vida não tá nem aí pra você, essa é a verdade. Os dias eles vão sendo passados, ele não quer saber se você tá bem, se você tá mal, mas o que importa é você viver de forma intencional, olhar para o seu processo, olhar também para o seu progresso. Essas são coisas que vão te ajudar a caminhar, a dar passos cada vez mais largos. E, como eu sempre digo, a cada dia fica mais fácil. Se você ainda não se decidiu, não sabe o que quer fazer da vida, não se desespere, esse é o seu tempo de pensar. A gente tem que pensar que a vida, ela é feita, assim, de momentos. Às vezes você tá no momento da conquista, às vezes você tá no momento da decisão ali, qual decisão você vai tomar, mas eu também aconselho que, tá na dúvida? Beleza, gasta um tempinho ali pensando, mas bora pra atitude, meu filho. Bora fazer, porque esse mundo só de ideias, igual eu gosto demais, né? Que você, porque qual que é o sentido da vida, isso e aquilo, tá, mas cadê a ação? É isso que vai concretizar tudo que você acredita, porque senão você só vai estar sonhando, acordado e a sua vida passando. E aí você vai olhar pra trás e vai pensar, beleza, a minha cachola tá cheia de coisa, mas a minha vida mesmo tá bem vazia porque eu não consegui conquistar nada. Lembrar de alinhar o pensamento com a ação, para que você consiga encontrar um significado e concretizar as coisas que você quer para sua vida. Não vou mentir, tô cheia de desafio, de medos, às vezes duvido da minha própria capacidade, mas tô aqui, tô mostrando a realidade, é assim, eu sei que a gente tem esses momentos de dúvida de nós mesmos, mas o que eu penso? Esses dias eu estava tendo um momento triste, onde eu tava pensando, meu Deus, eu estou sendo refém de alguém.
Então, eu pensei, Laura, relaxa. Ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu tava dizendo pra mim mesma, Laura, relaxa, você vai conseguir sair dessa situação. Você tá com medo de repetir o que aconteceu com você lá atrás, que foi quando você não tinha maturidade suficiente para lidar com determinada situação. Mas agora você já aprendeu. Agora, mesmo que você tenha que baixar o seu ego, engolir esse ego, você vai conseguir lidar com o que precisa ser lidado. Você vai tomar as devidas providências, você vai conseguir caminhar com as próprias pernas, apesar de ser difícil, às vezes você vai se colocar numa situação de desconforto em prol do crescimento, mas você vai conseguir. Então, é sempre mantendo isso em mente. Beleza, caí, mas vou me reerguer. E outra coisa também que eu sei que é comum que a gente faça é a gente começar a se julgar, né? Nossa, já tenho 26 anos e não sei o que eu vou fazer da minha vida. Nossa, desperdicei a minha vida. Tá bom, pode ter sido que você errou ali no momento. Na verdade, a gente não... Errado e certo são conceitos relativos. Então vamos pensar o seguinte: você aprendeu durante aquele tempo, mas e a partir de agora? É o que eu falei, foco no presente. Não vamos ficar vivendo o passado demais, não. Vamos focar no presente, meu filho. E a partir de agora, foco na meta também, porque é ela que vai te dar a visão para você ir colocando tintim por tintim, telhadinho por telhadinho para você ir escalando. Não se culpe, não se cobre demais. Apesar de esse livro ele dar meu Deus, meu tempo tá acabando, ele também traz essa sensação de leveza, porque a vida ela passa, mas ela pode ser mais leve. Isso se a gente deixar com que ela seja. Assim como os dias que parecem ser insuportáveis, eles passam também. Entendeu? Então vai dar tudo certo, tenho certeza. Gente, muito obrigada pelo espaço de fala. Eu sou grata por estar aqui 1h da manhã conversando com vocês. Então, beijinhos, tá? Com Deus.